A história de Henry Kissinger começa em Fürth, uma encantadora cidade bávara na Alemanha, onde nasceu Heinz Alfred Kissinger em 27 de maio de 1923. Seu berço foi uma família de classe média estável, onde o primogênito cresceu cercado de afeto e oportunidades. Seu pai, Louis Kissinger, dedicava-se ao magistério em escolas públicas, enquanto sua mãe, Paula Stern, descendente de uma próspera família de agricultores e comerciantes, administrava o lar com sabedoria. 2 anos depois, o casal recebeu Walter, o irmão mais novo de Henry, completando um núcleo familiar marcado pela inteligência e pela cultura. O ambiente doméstico dos Kissinger era um verdadeiro oásis intelectual. Livros de filosofia, história e literatura enriqueciam sua biblioteca, algo raro para uma família de recursos moderados. A música também ocupava lugar de destaque. Um piano no salão convidava os filhos a aprimorar seus dons artísticos, cultivando uma paixão que os acompanharia pela vida. Essa herança cultural, aliada ao orgulho de suas raízes alemãs, moldou a identidade de Henry e Walter. Naqueles anos, os judeus alemães desfrutavam de direitos civis plenos e de uma integração social que, embora não fosse perfeita, permitia uma convivência harmoniosa com a tradição e a modernidade. No entanto, a realidade começava a se transformar. Nos anos 1920 e 1930, o clima político na Alemanha se tornava cada vez mais hostil. A família Kissinger, como muitas outras, evitava manifestações políticas abertas, mas não conseguia escapar da crescente onda de antissemitismo. Primeiro foram agressões esporádicas de gangues de rua, depois, a violência se organizou em grupos paramilitares que espalhavam o terror. Henry, ainda criança, testemunhou a deterioração da República de Weimar, um período que deixaria marcas profundas em sua visão de mundo. Apesar das adversidades, os Kissinger mantinham viva a esperança. Henry e Walter frequentavam a escola pública, onde se destacavam pelos talentos acadêmicos. Mas era no futebol que Henry encontrava sua maior alegria, um refúgio onde podia ser apenas um garoto apaixonado pelo esporte. Essa paixão o acompanharia mesmo nos momentos mais sombrios, quando as leis racistas do regime nazi começaram a separar judeus e não-judeus em todos os aspectos da vida. Em 1933, a ascensão de Hitler mudou tudo. Louis Kissinger foi afastado de seu cargo de professor, vítima das primeiras medidas antissemitas. 2 anos depois, as leis de Nuremberg oficializaram a perseguição, e a família viu seu mundo desmoronar. O boicote econômico aos judeus agravou a situação, e a segregação se estendeu às escolas, aos clubes esportivos e aos espaços de lazer. Henry, então com apenas 12 anos, foi obrigado a frequentar uma escola exclusiva para judeus e a jogar futebol em uma liga criada para jovens como ele, excluídos da sociedade. A violência não poupou nem mesmo os entes mais próximos. Em Leutershausen, cidade vizinha, os avós maternos de Henry sofreram um ataque brutal. Sua casa e sua fazenda foram saqueadas em um pogrom orquestrado pela histeria coletiva. Falk Stern, seu avô, faleceu poucos meses depois, abalado pelo trauma. Já sua avó, Fanny Stern, foi deportada para Sbika, na Polônia, um campo de trânsito rumo ao extermínio. Seu paradeiro final, próximo ao campo de concentração de Belzec, permanece um mistério doloroso. Diante do avanço da barbárie, Louis e Paula Kissinger tomaram uma decisão corajosa. Em agosto de 1938, com Henry aos 15 anos e Walter aos 13, a família deixou a Alemanha rumo a Londres, escapando por pouco da Noite dos Cristais, que marcaria o início do horror sistemático. 3 meses depois, já nos Estados Unidos, começaram uma nova vida em Nova York. Como tantos imigrantes enfrentaram desafios, Louis lutou para reconstruir sua carreira, mas carregavam consigo algo que nenhum regime poderia tirar: a resiliência forjada nas provações e a determinação de transformar o passado em lições para o futuro. Essa trajetória, marcada por perdas e reinvenções, ajudaria a moldar o homem que Henry Kissinger se tornaria, um estrategista que compreendia, como poucos, os abismos da política e as fraturas da história. Suas experiências na infância, entre o orgulho de ser alemão e a dor da perseguição, deixaram nele uma impressão indelével. O garoto que sonhava com bolas de futebol nos campos de Fürth cresceu para enfrentar os jogos de poder nos palcos mundiais, levando consigo as cicatrizes e as lições de um tempo que nunca poderia, nem deveria, ser esquecido. Mas não era apenas a sombra do passado que definia aquele jovem refugiado. Em Washington Heights, os Kissinger encontraram um porto seguro dentro da própria diáspora, uma comunidade judaica coesa, tecida por laços de língua, memória e resistência.
Ali, entre os muros de um apartamento modesto, tão apertado que décadas depois Kissinger confessaria com um sorriso nostálgico, não acreditar ter sobrevivido à falta de espaço, a família reconstruía sua identidade. Não era a Alemanha, nem jamais seria. Mas era um lugar onde o idioma materno ainda ecoava nas ruas, onde os jornais em alemão circulavam entre mãos que, como as deles, carregavam cicatrizes invisíveis. A sinagoga ortodoxa local tornava-se mais do que um templo, era um farol de continuidade em meio ao turbilhão da assimilação. Paula, a matriarca, transformava a dor em ação. Enquanto os filhos frequentavam a George Washington High School, ela se desdobrava entre faxinas e serviços de catering, cada hora trabalhada uma afirmação silenciosa de que aquele exílio não os quebraria. Henry, por sua vez, aprendeu cedo o peso da responsabilidade. Aos 15 anos, já dividia seu tempo entre as aulas noturnas e as longas jornadas na fábrica de escovas de barbear, onde o ritmo das máquinas ditava o compasso de seus dias. Não havia espaço para autocomiseração. Não era conscientemente infeliz, diria anos depois, com a contenção que sempre marcou suas memórias. Mas a ausência de queixas não apaga o sacrifício. Eram mãos calejadas de adolescente que seguiam teimosamente em direção aos livros de contabilidade no City College, enquanto o corpo pedia descanso. Ele rejeitava com uma ponta de ironia as análises que reduziam sua trajetória a traumas psicológicos. As lutas políticas da minha infância não me definem, afirmava, como se pudesse separar com um traço nítido o menino que fugiu do nazismo do homem que viria a desvendar os labirintos do poder. Mas a verdade é que aquelas privações, o frio nos invernos nova-iorquinos, as refeições frugais, a língua estrangeira que teimava em não se render em seu sotaque, forjavam nele uma disciplina quase militar. Uma disciplina que anos depois se revelaria sua maior arma nos bastidores da geopolítica. O exército americano seria o divisor de águas. Quando o alistamento chegou, em 1943, Henry tinha apenas 20 anos e um inglês ainda truncado, mas carregava consigo algo mais valioso, a sede de pertencer. Em Campcroft, na Carolina do Sul, ele mergulhou pela primeira vez no caldeirão humano que era os Estados Unidos, jovens de todos os cantos do país, unidos sob a mesma farda, mas divididos por origens, credos e sonhos. Para um refugiado judeu-alemão, era uma experiência ao mesmo tempo desorientadora e libertadora. Ali, entre marchas exaustivas e noites de vigília, ele descobriu que a América não era apenas um abrigo, mas uma identidade possível. Uma identidade que paradoxalmente só se solidificaria quando voltasse a enfrentar a Europa, desta vez, não como vítima, mas como soldado. A guerra, porém, tinha suas contradições. Enquanto Kissinger e milhares de judeus americanos como ele serviam nas fileiras aliadas, o exército ainda operava sob as sombras de um preconceito institucionalizado. Os batalhões permaneciam segregados, as promoções para negros eram raras, e até mesmo os judeus, agora classificados como brancos pela burocracia militar, sabiam que sua aceitação era condicional. Havia rabinos nos acampamentos, é verdade, e permissão para celebrar o Yom Kippur, mas o antissemitismo não desaparecera. Ele apenas se disfarçava em piadas de mau gosto ou em olhares desconfiados nos bares próximos às bases. Kissinger, no entanto, escolheu não enxergar as fissuras. Ou talvez soubesse desde cedo que o poder não se conquista com queixas, mas com estratégia. Seu domínio de idiomas, o alemão fluente, o inglês melhorado a cada dia, o francês que viria depois, transformou-o em um ativo precioso. Num exército que dependia de refugiados europeus para decifrar códigos, interrogar prisioneiros e mapear territórios inimigos, Kissinger encontrou seu lugar. Não como um simples soldado, mas como um tradutor, um analista, um homem cuja mente afiada era tão útil quanto seu fuzil. E foi ali, entre mapas de batalhas e relatórios de inteligência, que ele compreendeu uma verdade fundamental. A América não era apenas um país, mas um projeto. Um projeto no qual, pela primeira vez, um judeu alemão poderia não apenas sobreviver, mas moldar o curso da história. A América não era apenas um refúgio, era um chamado. E Henry Kissinger respondeu com uma devoração que só quem já perdeu tudo pode entender. Quando pisou em Campcroft, após uma jornada que parecia não ter fim, não foi apenas como soldado, mas como um homem que pela primeira vez, podia erguer a mão direita e jurar lealdade a uma nação que o havia acolhido. Aquele juramento não era um formalismo, era um pacto. Um pacto entre um refugiado e o país que lhe oferecia não apenas um passaporte, mas um propósito. A 84ª Divisão de Infantaria não sabia, mas estava recebendo algo mais valioso que um simples recrutado. Kissinger não carregava apenas um fuzil, carregava uma mente treinada para decifrar o que outros nem sequer percebiam.
Sua fluência em alemão, seu conhecimento íntimo das entranhas da Europa e sua capacidade de ler entre as linhas de um documento ou de um olhar o tornavam uma arma letal. Não à toa, logo foi destacado para missões de inteligência, onde a guerra não se ganhava com balas, mas com informações. E ele, mais que ninguém, sabia como extraí-las. Mas não pense que sua trajetória foi um passeio por gabinetes climatizados. Quando o inverno de 1944 congelou a Europa na Batalha das Ardenas, Kissinger estava lá, na linha de frente, onde o medo e a neve se misturavam ao sangue. Não como um burocrata, mas como um soldado que, mesmo com a inteligência de um estrategista, não hesitou em enfrentar o fogo inimigo. E foi nesse inferno que provou seu valor. Enquanto outros tremiam, ele agia. Enquanto outros atiravam, ele pensava. E quando a poeira baixou, o exército dos Estados Unidos não teve dúvidas. Aquele jovem sargento, com seu jeito reservado e sua mente afiada, merecia a estrela de bronze. Mas Kissinger não se contentava em ser apenas um herói de guerra. Ele queria ser um arquiteto da paz que viria depois. E quando a Alemanha nazista ruía, ele não se limitou a prender os algozes. Ele os caçou com uma astúcia que beirava a arte. Não com violência bruta, mas com um jogo de xadrez humano, onde cada peça movida era um ex-nazista que, sem perceber, entregava seus próprios companheiros. Um anúncio no jornal aqui, uma conversa amigável ali, e eis que um ex-oficial da Gestapo, convencido de que estava sendo recrutado para um novo cargo, acabava trancafiado, só para, em seguida, se tornar o guia involuntário que levava Kissinger até os próximos alvos. Era uma dança perigosa, mas necessária. Afinal, a justiça não se faz apenas com espadas. Às vezes, exige-se a precisão de um escalpelo. E quando as armas finalmente silenciaram, ele não abandonou a Alemanha. Ficou, para reconstruir, para garantir que a cidade sob ocupação americana, Krefeld, Benchen, Hanover, não se afundassem no caos, mas renascessem com estruturas civis que funcionassem. Não por imposição, mas por persuasão. Kissinger entendia algo que muitos ignoravam. Um povo humilhado é um povo perigoso. Um povo tratado com dignidade, mesmo na derrota, pode se tornar um aliado. E assim, com uma mistura de firmeza e humanidade, ele conseguiu o que poucos conseguiriam: fazer com que antigos inimigos entregassem seus próprios criminosos de guerra, não por medo, mas porque, no fundo, sabiam que era o único caminho para um futuro possível. Mas a guerra deixará cicatrizes mais profundas que as ruínas das cidades europeias. Quando Kissinger voltou a Furt, sua cidade natal, não encontrou uma família, encontrou um vazio. Dos rostos que povoavam suas memórias de infância, só um sobrevivera, um antigo colega de escola, um fantasma entre escombros. O resto havia sido engolido pela máquina de morte nazista. Ele voltou aos Estados Unidos com o coração pesado, mas com uma certeza inabalável: aquele país que lhe dera uma segunda chance, merecia tudo o que ele pudesse oferecer, não por gratidão passiva, mas por um compromisso ativo. Porque a América não era apenas sua salvação, era sua trincheira contra o mesmo ódio que havia destruído tudo o que ele amara. E assim, quando a guerra terminou, Kissinger não se aposentou. Ele reinventou. Primeiro como instrutor de inteligência, moldando a próxima geração de agentes que protegeriam a nação que o adotará. Depois em Harvard, onde não se limitou a ser aluno, dominou. Summa cum laude na graduação, mestre e doutor. Não era apenas brilhantismo. Era uma sede insaciável por entender o mundo que o havia traído e o havia salvado. Alguns o chamavam de frio, de distante. Não entendiam que aquele homem, que já havia visto o pior da humanidade, não tinha tempo para frivolidades. Sua armadura não era arrogância, era autoproteção. Harvard, com suas torres de marfim e seus clubes exclusivos, poderia tê-lo rejeitado. Afinal, era uma instituição que, apesar de toda sua erudição, ainda respirava o ar rarefeito das elites protestantes. Mas a Guerra Fria estava reescrevendo as regras. De repente, o conhecimento que Kissinger carregava, aquele entendimento único das fraturas da Europa, da psicologia do poder, das armadilhas da geopolítica, tornava-se indispensável. Os generais e diplomatas que antes olhavam com desconfiança para os intelectuais, agora batiam à porta de seus gabinetes. Porque em um mundo dividido entre duas superpotências, a guerra não seria ganha apenas com mísseis, mas com ideias. E Henry Kissinger, o refugiado que se tornará soldado, que se tornará acadêmico, estava prestes a se tornar algo muito maior, o estrategista que moldaria o destino de nações. Eis que o destino, sempre irônico com seus eleitos, tecia os fios da vida de Kissinger com uma precisão quase calculada.
Enquanto seus contemporâneos ainda se perdiam nas frivolidades da juventude, entre festas universitárias e os primeiros amores efêmeros, ele, aos 26 anos, já carregava nas costas o peso de uma guerra, a disciplina de um soldado e a urgência de um homem que sabia: o tempo não era um luxo, mas uma moeda a ser investida com sabedoria. Foi nesse contexto que conheceu em Fleischer, outra alma deslocada pela história, uma alemã que, como ele, havia cruzado o Atlântico em busca de um recomeço. O casamento, em 1949, não foi apenas uma união de dois refugiados, mas a aliança de duas vontades forjadas na adversidade. Enquanto o mundo celebrava o fim de um conflito com champanhe e otimismo ingênuo, Kissinger celebrava com um diploma nas mãos e um plano na mente: construir não apenas uma família, mas um legado. Os filhos chegariam como marcações naturais de um homem que, apesar da austeridade, nunca deixou de sonhar com o futuro. Elizabeth, em 1959, e David, em 1962, foram os herdeiros de um nome que já começava a ressoar além dos corredores acadêmicos. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios designs. O casamento de 15 anos com E, uma eternidade para alguns, um capítulo para ele, encerrou-se em 1964, não sem antes provar que até as separações podem ser conduzidas com a mesma estratégia que Kissinger aplicava à geopolítica, sem rupturas brutais, mas com um plano meticuloso de custódia compartilhada, garantindo que seus filhos tivessem, acima de tudo, estabilidade. Porque um homem que entendia o equilíbrio de poder entre nações não teria dificuldade em aplicá-lo à própria vida. Os anos 60 e 70, porém, não eram tempo para nostalgia. Enquanto a América se debatia entre a revolução sexual e o colapso das tradições, Kissinger, sempre à frente de seu tempo, transformou até sua vida pessoal em um tabuleiro de xadrez. Os colunistas de fofocas o chamavam de playboy, mas os que o conheciam de verdade sabiam: por trás do charme calculado e dos jantares em Manhattan havia um homem que nunca perdia de vista o objetivo maior. Sua reputação de esfinge intelectual era, na verdade, uma armadilha de sua própria criação. Deixava que o mundo visse o que queria ver, enquanto ele, nos bastidores, tecia alianças que transcendiam os salões de baile. Quando conheceu Nancy Magines, em 1974, não foi por acaso. Ela, como ele, entendia o jogo do poder. Tinha trabalhado ao lado de Nelson Rockefeller, um dos titãs da política americana. O casamento, aos 51 anos, não foi um capricho da meia-idade, mas a união de duas mentes que sabiam, na alta sociedade de Nova York, como na diplomacia internacional, a imagem é tão crucial quanto a substância. E juntos eles se tornariam não apenas um casal, mas uma instituição, dividindo seu tempo entre os salões de Manhattan e os refúgios em Connecticut, onde as decisões que moldariam o mundo eram tomadas entre taças de vinho e conversas que duravam até o amanhecer. Mas foi na academia que Kissinger forjou as armas que o tornariam lendário. Seu trabalho não era mera especulação intelectual. Era uma guerra de ideias travada com a mesma intensidade dos campos de batalha que havia conhecido na juventude. Quando publicou Armas Nucleares e Política Externa, em 1957, não estava apenas escrevendo um livro, estava lançando um manifesto, um alerta, uma provocação. Enquanto Washington ainda sonhava com a ilusão de que o arsenal nuclear americano, por si só, conteria a União Soviética, Kissinger expôs a verdade inconveniente. A dissuasão não funcionava se não fosse crível. E a credibilidade no jogo do poder não se mede pelo tamanho das ogivas, mas pela vontade de usá-las. Sua tese era revolucionária. Em vez de monstros atômicos capazes de arrasar continentes, o Ocidente precisava de armas menores, mais ágeis, capazes de atingir alvos precisos sem desencadear o apocalipse. Não era uma apologia à guerra, mas um reconhecimento frio de que em um mundo dividido, a paz se constrói sobre o equilíbrio do terror. E aqui residia o gênio de Kissinger. Ele entendia que a diplomacia não era o oposto da força, mas sua extensão mais refinada. Quando John F. Kennedy e seus estrategistas começaram a flertar com suas ideias, não foi por acaso. O jovem presidente, como Kissinger, sabia que a América não poderia se dar ao luxo de ser previsível. A flexibilidade, a capacidade de responder a ameaças com precisão cirúrgica, era a única moeda que valia algo no grande tabuleiro da Guerra Fria. E foi assim entre seminários em Harvard, palestras que eletrizavam elites intelectuais e reuniões secretas com generais e espiões, que Henry Kissinger se tornou o que o mundo mais precisava, um homem que via além das fronteiras, além das ideologias, além até mesmo do seu próprio tempo. Porque para ele a história não era um relato do passado, mas um manual de instruções para o futuro.
E o futuro, como ele bem sabia, pertencia aos audazes. Mas a política, como a história, não se escreve com preferências pessoais, escreve-se com oportunidades. E quando Nixon, o homem que Kissinger uma vez descreveu como um desequilibrado perigoso, emergiu como o nome inevitável da convenção republicana, o realista em Henry soube o que fazer. Transformar o inimigo em aliado, o risco em vantagem, o improvável em inevitável. Não foi uma rendição. Foi estratégia pura. Porque Kissinger entendia algo que poucos ousavam admitir. O poder não se conquista com idealismos, mas com cálculos frios. E Nixon, com sua paranoia aguçada e seu instinto de sobrevivência, era o parceiro perfeito para um jogo onde as regras eram escritas à medida que se jogava. Juntos, eles fariam o que nenhum outro duo na história americana ousara: redefinir o equilíbrio global não com discursos, mas com ações que fariam tremer Moscou, Pequim e até mesmo os salões de Washington. E foi assim que, em 1969, Henry Kissinger, o refugiado judeu que fugira da Alemanha nazista, o acadêmico que dissecara o realismo político em Harvard, o estrategista que vira na Guerra Fria um tabuleiro onde cada peça podia ser movida, assumiu o cargo que o consagraria: Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Não por acaso, mas por design. Porque Nixon, astuto como poucos, sabia que precisava de um cérebro que enxergasse além das fronteiras partidárias, além das ilusões morais, além até mesmo das leis não escritas que governavam a diplomacia. Precisava de alguém que, como Maquiavel antes dele, compreendesse que os fins justificam os meios, desde que os fins fossem a sobrevivência da nação. E que fins foram esses? A abertura da China, um golpe de mestre que isolou a União Soviética e reescreveu as regras da geopolítica em uma única visita secreta a Pequim. A distensão com Moscou, onde o medo mútuo foi transformado em tratados que pela primeira vez limitavam a corrida armamentista nuclear. A guerra no Vietnã, onde a Realpolitik se chocou com a moralidade pública e onde Kissinger, mais uma vez, provou que a história não julga os homens por suas intenções, mas por seus resultados. Claro, os críticos chamariam isso de cinismo, os puristas de traição. Mas Kissinger sabia melhor. Em um mundo onde superpotências brincavam com fogos nucleares e ideologias se chocavam como titãs, a moralidade não era um luxo, era um risco. E ele, acima de tudo, era um homem que não acreditava em riscos desnecessários. Então, quando os jornais estamparam manchetes sobre bombardeios secretos no Camboja, ou quando os diplomatas europeus sussurraram sobre suas táticas de equilíbrio de poder, ou quando até mesmo seus aliados questionaram suas alianças com ditadores, Kissinger apenas ajustava os óculos, tomava um gole de seu uísque e respondia com a calma de quem já havia visto o pior da humanidade, e decidirá não repetir seus erros. A história não perdoa a fraqueza, diria ele, anos depois. E se havia uma coisa que Henry Kissinger não era, era fraco. Porque no fundo, ele não jogava para ganhar aplausos. Jogava para ganhar. E em um mundo onde a derrota significava aniquilação, isso não era opcional. Era obrigatório. Nixon não era o favorito na terceira prévia republicana consecutiva, mas isso pouco importava e porque Richard Nixon estava em ascensão. E Henry Kissinger, o homem que havia sido derrotado por Kennedy em 1960 com uma margem humilhante, não apenas se reergueu como fez da derrota um degrau para algo muito maior. Talvez valha a pena conhecê-lo, teria murmurado para si mesmo, antes de descobrir que Nixon era muito mais do que um político astuto, era um estrategista que, como ele, enxergava o tabuleiro global não como um jogo de popularidade, mas como uma partida onde cada movimento poderia definir o destino de nações. Os dois se reconheceram imediatamente. Ambos ambiciosos até a medula, ambos cientes de que o poder não se pede, se toma. E se havia alguém que poderia ajudar Nixon a concretizar suas ambições, esse alguém era Kissinger. Não por acaso, quando o republicano venceu a eleição, o primeiro nome a ocupar um cargo de peso em sua administração foi o dele, Conselheiro de Segurança Nacional. Um posto inédito no gabinete, criado sob medida para um homem que não se contentava com os limites do convencional. E não parou por aí. Pouco tempo depois, Kissinger assumiria também a Secretaria de Estado, consolidando-se como a mente por trás da política externa mais audaciosa que os Estados Unidos viram em décadas. Os anos 1970 não foram apenas um período ativo, foram o auge de uma carreira construída na sombra, onde as decisões não eram anunciadas em discursos pomposos, mas tecidas em conversas privadas, longas noites de uísque e trocas de olhares que valiam mais que tratados assinados. Enquanto o mundo assistia à guerra no Vietnã se arrastar como uma ferida aberta,
Kissinger já trabalhava nos bastidores, não apenas para encerrar o conflito, mas para redefinir o próprio jogo geopolítico. E foi assim que, entre uma reunião secreta e outra, ele sentou à mesa com Le Duc Tho, o general vietnamita, em negociações que fariam história, mesmo que para muitos fossem apenas mais um capítulo de uma guerra suja, onde os fins justificavam os meios. Mas o Vietnã era apenas uma peça do quebra-cabeça. A verdadeira jogada mestre estava em outro lugar, Moscou e Pequim. Enquanto a América ainda via a União Soviética como um inimigo intocável e a China como um mistério distante, Kissinger já traçava rotas secretas para aproximar Washington desses gigantes. Nixon, sempre desconfiado, sempre calculista, deu-lhe carta branca. E o que veio a seguir não foi diplomacia, foi arte. Em 1969, enquanto o mundo ainda se recuperava do trauma da Guerra Fria, Kissinger já bebia vodka com Anatoly Dobrin, o embaixador soviético, em encontros que duravam até o amanhecer. Trocaram presentes, trocaram farpas, trocaram segredos. E, acima de tudo, trocaram confiança. Uma confiança tão sólida que permitiu a Nixon fazer o impensável: pisar em solo chinês em 1972, depois de décadas de hostilidade, e sentar-se com Mao Tse-tung como se fossem velhos conhecidos. Enquanto isso, os tratados SALT, primeiros passos rumo ao desarmamento nuclear, eram costurados com a precisão de um relógio suíço. Em 20 anos, podemos desarmar o mundo, teria dito Kissinger, com aquele sorriso que escondia mais do que revelava. Mas a China foi sua obra-prima. 2 voos secretos a Pequim em 1971, reuniões clandestinas com Zhou Enlai, o arquiteto da Revolução Chinesa. Enquanto o Departamento de Estado ainda debatia se deveria ou não reconhecer a República Popular, Kissinger já negociava em nome de um futuro onde os Estados Unidos e a China não fossem inimigos, mas parceiros contra um inimigo comum, a União Soviética. Quando Nixon finalmente pousou em solo chinês, o mundo assistiu atônito. Os americanos, exaustos pela Guerra Fria e pelo custo sangrento do Vietnã, não sabiam se deveriam comemorar ou temer. Os analistas políticos divididos, uns viam gênio, outros traição. Porque, afinal, o que era aquela aproximação se não realpolitik em sua forma mais pura? Kissinger não acreditava em moralidade internacional, acreditava em equilíbrio. Se a União Soviética e a China estavam brigando como cães por um osso, por que não alimentar essa rivalidade em benefício dos Estados Unidos? Se Taiwan tinha que ser sacrificada para ganhar Pequim, que assim fosse. Se a ONU tivesse que expulsar Taipei para dar lugar a Mao no Conselho de Segurança, era o preço do jogo. A América não pode se dar ao luxo de ser sentimental, diria ele mais tarde quando as críticas choviam. Ou jogamos para vencer, ou seremos engolidos pela história. Claro, houve quem chamasse isso de imperialismo disfarçado. Afinal, o que eram aquelas alianças com ditadores, aquelas concessões a regimes brutais, senão a confirmação de que os Estados Unidos, em sua busca por conter o comunismo, haviam se tornado tão cínicos quanto seus inimigos? Kissinger e Nixon ouviram as acusações e seguiram em frente. Para eles, não importava se um aliado era democrata ou déspota, importava se ele servia aos interesses americanos. Se o Shah do Irã, Pinochet no Chile ou os generais paquistaneses ajudavam a frear a expansão soviética ou chinesa, então mereciam apoio. Não estamos aqui para exportar virtude, teria dito Kissinger, com a frieza de quem já havia decidido que a história julga os vencedores, não os puristas. E, no entanto, havia os que enxergavam além do cinismo. Para eles, Kissinger não era um vilão, mas um realista necessário. Um homem que, em um mundo à beira do abismo nuclear, escolheu o pragmatismo em vez do idealismo, porque idealismo, sozinho, não ganha guerras. Não evita holocaustos. Não impede que Moscou ou Pequim dominem o tabuleiro. A história, é claro, ainda debate. Alguns o chamam de gênio, outros de criminoso. Mas uma coisa é inegável: Henry Kissinger não apenas moldou sua época, ele a forçou a se curvar à sua visão. E quando o mundo finalmente respirou aliviado com o fim da Guerra Fria décadas depois, poucos se lembraram de perguntar: quem, afinal, havia escrito as regras daquele jogo? Ah, mas a ironia da história não se contenta com meias medidas. Enquanto o mundo aplaudia o Super K de Newsweek, aquele homem que, com um sorriso de diplomata e a precisão de um cirurgião, costurava acordos entre inimigos históricos, os corpos ainda se empilhavam em lugares que o mapa oficial preferia ignorar. Porque a paz para Kissinger nunca foi um fim em si mesma. Era um meio. Um meio calculado, frio, onde o sangue alheio se transformava em moeda de troca no grande cassino da geopolítica. E que moeda valiosa foi aquela?
Enquanto os tanques israelenses avançavam no Sinai e os mísseis soviéticos se acumulavam ao longo do Canal de Suez, Kissinger orquestrava sua sinfonia particular. Um delay estratégico aqui, um envio urgente de armas ali, tudo enquanto sussurrava nos ouvidos de Golda Meir que o tempo, era o melhor aliado de Jerusalém. Os egípcios chamavam isso de traição, os sauditas de provocação. E quando Faisal fechou as torneiras do petróleo, a América inteira sentiu o peso daquilo que Kissinger já sabia. A moral é um luxo que só os perdedores podem se dar ao luxo de discutir. Mas eis que chega o Nobel. Não qualquer Nobel, o da Paz, aquele prêmio que, como um espelho distorcido, reflete menos a virtude de seus laureados e mais a conveniência de quem os coroou. Le Duc Tho, o vietnamita que assinou os acordos de Paris ao lado de Kissinger, olhou para aquele papel dourado e riu. Ou talvez tenha chorado. Difícil dizer. O que se sabe é que ele recusou o prêmio com um gesto que valeu mais que 1000 discursos. A paz ainda não chegou, disse. E enquanto os bombardeios americanos continuavam sobre o Camboja, aqueles mesmos que Kissinger jurava não existir, o mundo assistia, atônito, a farsa se desenrolar em Oslo. 2 membros do Comitê do Nobel renunciaram. 2. Em protesto contra o que chamaram de paródia. Mas a máquina seguia em frente indiferente, porque a história não é escrita por quem protesta, é escrita por quem vence. E Kissinger, com seu terno impecável e seu sotaque teutônico, era o vencedor por excelência. Aceitou o prêmio, doou dinheiro, que gesto nobre, e deixou que os críticos mastigassem sua própria indignação enquanto ele seguia adiante, rumo à próxima crise, ao próximo acordo, à próxima guerra que precisaria ser gerenciada. Quando Saigon caiu em 1975, e os últimos helicópteros americanos decolaram do telhado da embaixada como insetos feridos, Kissinger ofereceu devolver o Nobel. Um gesto teatral, claro. O comitê, em sua sabedoria burocrática, recusou. Afinal, admitir o erro seria admitir que a paz, aquela que eles mesmos haviam premiado, nunca existira. Melhor deixar a farsa intacta. E assim o homem que ajudou a desmontar governos, a alimentar ditaduras e a transformar a realpolitik em arte performática seguiu seu caminho, indiferente às cicatrizes que deixava para trás. Porque para Kissinger, a história não era sobre justiça. Era sobre poder. E o poder, meu caro, não pede desculpas, ele apenas avança. Mesmo depois de deixar a Casa Branca, ele continuou lá, como uma sombra que se recusa a desaparecer. Os Bush o cortejavam. Os Clinton o consultavam. Generais e banqueiros faziam fila para beber de sua sabedoria maquiavélica. Kissinger Associates, que nome mais adequado. Tornou-se o confessionário onde os poderosos iam aprender a arte de governar sem remorsos. Afinal, quem melhor para ensinar como navegar no pântano da moral relativista do que o homem que havia transformado a traição em estratégia e a hipocrisia em política de Estado? E hoje? 50 anos depois, enquanto os livros de história ainda debatem se ele foi um gênio ou um monstro, uma coisa é certa: o mundo que Kissinger ajudou a forjar ainda está aqui. Um mundo onde os drones substituíram os bombardeios secretos, onde as sanções econômicas são a nova forma de guerra híbrida, onde a estabilidade justifica qualquer atrocidade contanto que seja cometida pelos certos. Ele pode não estar mais no palco, mas seu roteiro segue sendo encenado, cena após cena, por aqueles que aprenderam a lição mais importante de todas, na geopolítica. A única paz que dura é a paz dos cemitérios. E os vivos? Bem, os vivos são apenas peões no próximo movimento do jogo. A história sempre se escreve com o sangue dos que perderam, e a tinta dos que venceram. Henry Kissinger, esse arquiteto de sombras, não é exceção. Ele não é apenas um nome nos livros, mas um espelho que reflete o rosto verdadeiro do poder. Sorridente, articulado e, quando necessário, impiedoso. Os que o chamam de gênio têm razão, porque só um gênio consegue transformar milhões de mortes em danos colaterais necessários, e ainda ser aplaudido por isso. Os que o chamam de criminoso também têm razão, porque só um criminoso consegue orquestrar golpes, bombardeios secretos e guerras por procuração e dormir tranquilo, sabendo que a história, com seu capricho seletivo, provavelmente o absolverá. Eis o paradoxo. Kissinger não é um monstro solitário, mas o produto mais refinado de um sistema que premia a realpolitik acima de qualquer moralidade. Ele não agiu sozinho, teve presidentes que assinaram as ordens, generais que executaram os planos, intelectuais que justificaram as atrocidades com teorias elegantes sobre equilíbrio de poder. Mas aqui está a ironia cruel. Enquanto Nixon afundou em sua própria paranoia, enquanto Johnson foi consumido pelo Vietnã, enquanto Reagan virou um ícone pop da direita, Kissinger sobreviveu.
Não apenas sobreviveu, prosperou. Escreveu livros, deu palestras, foi cortejado por elites globais, como se suas mãos não estivessem manchadas com o mesmo vermelho que tingiu o Mekong e os campos de morte do Camboja. Ele é o último homem em pé de uma era em que a política externa americana era sinônimo de intervenção, subversão e, quando conveniente, aniquilação. E agora, aos 98 anos, ele ainda está aqui, um fantasma que assombra os salões do poder, um lembrete de que a impunidade não é um privilégio, mas uma regra. Enquanto seus pares foram enterrados sob montanhas de documentos desclassificados, enquanto suas vítimas foram reduzidas a estatísticas em relatórios esquecidos, Kissinger segue sendo convidado de honra nos jantares da elite. Porque no fundo, todos sabem, ele não é a exceção, é a regra. Se ele for julgado, o que resta do establishment americano também terá que se sentar no banco dos réus. E ninguém quer isso. Então, sim, ele é controverso. Mas a controvérsia não é sobre se ele é culpado. É sobre quem tem coragem de dizer em voz alta. Os que o defendem argumentam que ele apenas seguiu ordens, que agiu em nome de um bem maior, que a Guerra Fria exigia sacrifícios. Mas essa é a desculpa eterna dos carrascos. Era necessário. Não tínhamos escolha. O mundo era diferente naquela época. Como se a moralidade tivesse prazo de validade. Como se o sangue derramado em nome da estabilidade não gritasse tão alto quanto o das vítimas dos regimes que ele ajudou a instalar. E quanto aos outros? Os outros. Eisenhower e os irmãos Dulles, Kennedy e a Baía dos Porcos, Johnson e o Golfo de Tonkin. Todos eles mancharam as mãos, todos eles receberam sua cota de elogios póstumos. Mas Kissinger é diferente. Ele não é apenas um nome em um livro de história, é um símbolo. Um símbolo de como o poder verdadeiro nunca pede desculpas, nunca olha para trás, nunca hesita em pisar sobre corpos para chegar onde quer. Ele é a prova viva de que no grande tabuleiro geopolítico a humanidade é apenas uma peça descartável. Então, pergunte-se, será que os historiadores foram duros demais com ele? Ou será que, no fundo, eles ainda não ousaram ser honestos o suficiente? Porque a verdade sobre Henry Kissinger não está nos prêmios que ganhou, nos livros que escreveu ou nas universidades que o homenageiam. Está nos ossos enterrados nas selvas do Sudeste Asiático, nos corpos empilhados em Santiago, nos gritos abafados de quem nunca teve voz. Está no fato de que, enquanto você lê isso, ele ainda respira livre, reverenciado, intocável. Enquanto milhões que cruzaram seu caminho não podem mais dizer o mesmo. A história não o julgará. Porque a história, como ele bem sabe, é escrita pelos vencedores. E Kissinger, mais do que qualquer outro, entende que vencer não é sobre estar certo. É sobre ser o último a ficar de pé.